Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Weber e estamos iniciando mais um dia de vitória, um dia de bênção, né? Um começo de tarde maravilhoso aqui no Oração e Palavra, e eu creio que Deus há de te abençoar, meu irmão, através da palavra do Senhor Jesus. Amém, muito feliz. Hoje, terceiro dia aí de nós a gente falando sobre a autoridade espiritual, e louvado seja o nome do Senhor. E olha, também hoje começa, né, a madrugada de hoje para amanhã, começa hoje, né, o nosso propósito de oração. Vamos estar aí em oração esses dias, né, serão 3 dias de oração pela madrugada, onde o propósito de oração, o tema deste propósito de oração é obtendo vitória com a porta fechada. Muitas pessoas já participaram de campanha e já fizeram outros propósitos, né, de porta aberta. Nós queremos uma porta aberta, Senhor abençoa a porta aberta. E o Senhor colocou em nosso coração para nós estarmos fazendo este propósito de oração, usando um texto bíblico dizendo que há um milagre quando você fecha uma porta. E é justamente como diz lá em Mateus 6,6, a porta do teu quarto. Então, obtendo vitória com a porta fechada. Serão 3 dias orando pela madrugada, às 3 horas da manhã. E eu quero te convidar, querido, a estar participando conosco. Amém? E hoje é o terceiro dia, né, querido? Terceiro dia aí do nosso estudo sobre a autoridade espiritual. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que está presente, em nome de Jesus. E vamos continuar aprendendo mais e mais pela infinita misericórdia do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, Senhor Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia aonde a tua infinita misericórdia alcançou as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por estar vivo, meu Pai, e assim cumprir o propósito a qual o Senhor já tem preparado para nós, Senhor. Muito obrigado. Pai, eu te peço, Senhor, que eu diminua e tu cresça. Tira-me da tua aljava como flecha e me lança em direção ao alvo, ao objetivo, à razão, ao propósito a qual o Senhor já tem preparado para este começo de tarde, Senhor. Fala conosco, meu Pai querido, através da tua palavra, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que tu queres, Senhor. Pai, toma agora toda a mente e coração em tuas mãos e não permita que nada venha tirar a atenção do teu povo, mas que possamos, Senhor Deus, ouvir a tua palavra e também desejamos, Senhor, não apenas ser ouvintes, mas queremos guardá-la, cumpri-la e praticá-la em nossas vidas, Senhor. Eu te peço, meu Pai, e glorifico o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, meus irmãos, amém? Queridos, hoje nós vamos falar sobre a questão do poder, né, dado à autoridade espiritual, ao conceito deste poder que é concedido, né? Nós falamos no primeiro dia sobre o reconhecimento da autoridade única e genuína do Senhor Deus. Ele é todo-poderoso, ele é a máxima autoridade. Ontem nós vimos, né, razões pela qual, né, você recebe esta autoridade, algumas razões, alguns conceitos básicos. E hoje nós veremos, queridos,
a questão deste recebimento, deste dom, já que você foi chamado por Deus, já que você verdadeiramente recebeu este chamado para ter esta chamada, para ter este propósito na terra, então o Senhor ele vai delegar a você, né, poder, né? E eu quero pedir a você que pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia comigo, querido, em nome de Jesus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo 19. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Santo Deus. Amém, queridos? Lucas 10, 19 está escrito assim: Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escritos no livro da vida. Amém, queridos? Vou ler novamente. Versículo 19 do capítulo 10 de Lucas. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os demônios, os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no livro da vida. Amém, queridos? Louvado seja Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo Deus. Irmãos, todos nós, ao recebermos de Deus, ao recebermos do Senhor o nosso chamado, nós com certeza nos alegramos, nós verdadeiramente nos sentimos honrados, e aquele que verdadeiramente ele compreende o quão é sério, quando ele compreende a seriedade deste chamado, ele entende que este chamado, querido, a qual ele recebeu, né, ele deve tratá-lo com muito respeito, amor, seriedade e cumplicidade. Ele deve exaltar o Senhor e fazer jus, né, a esta confiança que lhe é dada. E muitos de nós, quando pensamos em poder, nós, pelo menos no mundo aí fora, eu volto a repetir, porque eu tenho falado durante essas outras ministrações que eu tenho feito nesses dias, aí fora há como é que eu posso dizer, há uma confusão grande. Por quê? Porque as pessoas têm confundido muito autoridade e autoritarismo. Então, quando o Senhor Jesus ele declara por exemplo, Jesus, ele orou, ele subiu ao monte para orar, escolheu 12, né? Os treinou, né? Ele os instruiu, os treinou, tudo bonitinho, tudo direitinho. E antes de enviá-los, Jesus Cristo fala a eles, né? Dizendo: olha, vocês foram escolhidos à base de oração.
vocês foram treinados e instruídos, agora eu vou enviar vocês. Mas eu não vou enviar vocês de mãos vazias. Não. Eu vou vos dar poder. Só que esse poder, nestes termos aqui, querido, é uma delegação de direito. O poder neste significado aqui é dar direito a fazer. Eles receberão o direito de fazer, de poder fazer, né? As mesmas coisas, né? De uma certa forma, a qual Jesus faz em termos de cura, em termos de ousadia ao ministrar a palavra, em termos de libertação, aonde os espíritos malignos estariam sujeitos não à autoridade em si deles, mas à autoridade que foi concedida a eles. Você consegue entender isso, querido? A gente vê bem essa diferença entre a autoridade dada, a autoridade que é, como é que eu posso dizer assim, a autoridade que o homem gosta de mostrar e a autoridade verdadeira que provém de Deus. Eu lembro certa ocasião que um grupo de filhos de sacerdotes, eles observavam Paulo quando Paulo estava ministrando, e eu ouso até dizer que eles até admiravam a forma de Paulo ministrar e executar algumas coisas que ele fazia, o poder que Paulo ali demonstrava, e eles olhavam aquilo e eles até desejavam, almejavam, queriam. Porém, eles não tinham consciência e não entendiam que aquilo que Paulo fazia não provinha dele. Aquilo que Paulo fazia não vinha dele em si, mas vinha da autoridade que lhe foi delegada por Cristo. E era esta autoridade que glorifica a Cristo através da vida de Paulo que realizava aquelas coisas. E aí foi interessante que eles se depararam com um homem que estava endemoniado e eles foram tentar expulsar, que nem Paulo fazia. E eles levantaram as mãos e disseram: eis que vos esconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio olhou para eles assim e disse: olha, eu sei quem é Jesus e também conheço a Paulo. Agora vocês, quem são? Então a gente percebe que este poder, este direito que é delegado, né, a pessoa chamada, a pessoa que verdadeiramente tem este chamado maravilhoso, este poder que lhe é dado, é justamente para que haja, né, em si, né, uma consciência de que embora você tenha sido chamado, embora aconteçam algumas realizações quando você faz ou fala ou canta ou prega, mas isto, querido, não provém de você. Isto lhe é um direito dado a fazer ou ter apoio de fazer pelo próprio Cristo. Lembra o que está escrito em João 15, no capítulo 5, na parte B do versículo? Jesus Cristo disse algo tremendo, forte e maravilhoso. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, quando ele diz aos discípulos: olha,
eis que vos dou poder. Eu delego essa autoridade a vocês. Eu delego este poder a vocês. E aí ele diz assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, em escorpiões e toda a força do maligno. O Senhor está lhes ortogando, lhe entregando esta autoridade. Por quê? Porque quando ele fala sobre pisar em serpentes, pisar em escorpiões, a gente tem, querido, grandes exemplos disso no livro de Ezequiel, no capítulo 2, no verso 6, aonde nós compreendemos e entendemos que o levante que vem contra a vida destas pessoas é semelhante a justamente um grupo de pessoas que se assemelham a cobras, que se assemelham a escorpiões. São pessoas que se levantam contra a vida dela, são pessoas que se levantam contra o ministério desta pessoa. Mas se você confiar em Jesus e ter consciência que Ele foi quem te chamou, Ele quem te escolheu, Ele que te levantou, não importa se essas serpentes, se esses escorpiões vão se levantar contra a vida. O Senhor está dizendo: eis que vos dou poder para pisar. O teu pisar aqui não é um pisar para esmagar. O teu pisar que Jesus fala aqui é que tu vais passar por cima deles e eles não vão te fazer mal nenhum. Por quê? Porque este tipo de afronta, este tipo de levante, este tipo de situação que vem sobre a tua vida não vos fará dano algum. Como eu disse a princípio, o chamado da tua vida, o chamado que foi te entregue, foi um chamado vindo debaixo de oração, e Jesus escolheu, te treinou, te capacitou, e ao te enviar, Ele não vai te enviar de mãos vazias, pelo contrário, Ele vai te designar poder. E este poder é como está aqui sendo mencionado. Ele te dá o direito de realizar obras, e como o próprio Cristo disse, que nós seríamos capazes de realizar obras até maiores que Ele, justamente pelo simples fato de que a nossa confiança não estará em coisas humanas, mas nossa confiança estará na palavra que Jesus Cristo disse: olha, vocês vão passar por isso e nada vos fará dano algum. Agora, olha o que é mais interessante, é que o Senhor, Ele nos alegra, nos motiva, aonde Ele diz: olha, nada vos fará dano algum. Ele nos motiva e nos alegra quando Ele também diz assim: não vos preocupeis, eu tenho o controle da tua vida. Quer ver uma coisa? Isaías 54:17 diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança que o Senhor preparou para vós. Existem outros, Salmo 91, versículo de número 7: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então a gente percebe e vê aí a grandiosidade da manifestação do poder de Deus em relação a este chamado e a nossa vida. Mas no versículo 20, olha só o que ele fala: não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos pelo seu nome está escrito no livro da vida. É justamente aqui, querido, que eu quero, em nome de Jesus Cristo, ter uma conversa com cada um que me ouve nesta tarde. Nós nos alegramos em receber poder? Com certeza. Jesus Cristo, ele fala sobre
esta manifestação do poder em inúmeros versículos. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, se não me falha a memória, ele fala sobre, mas recebereis poder. Deixa eu ver aqui, irmãos. Só um minutinho. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E este poder, olha só, este poder que há de vir sobre vós trará, uma ousadia, trará sobre vós uma autoridade, aonde trará sobre vós uma capacitação, aonde vós sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então esta manifestação aonde o Senhor Jesus derrama, ele exerce, ele dá este presente que é este poder, ele faz, ele derrama sobre nós, ele nos enche, ele nos capacita, ele nos abençoa ao recebermos este poder. Mas, como eu disse a princípio, no versículo de número 20 de Lucas 10, ele diz: mas não vos alegreis porque os espíritos se sujeitam a vocês, mas se alegrem porque este é o vosso, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, querido, em nome de Jesus. Nós podemos ficar alegres por aquilo que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas? Com certeza. Nós podemos ficar felizes ao vermos a manifestação da graça e do poder de Deus, ao pregarmos, ao ministrarmos, ao louvarmos, a fazermos alguma coisa e verdadeiramente possamos de forma visível constatar que este poder está sobre nossas vidas. Sim, a alegria é um direito nosso. O que não pode acontecer é a soberba adentrar ao nosso coração, achando que aquilo que está acontecendo é por nossa causa, achando que aquilo que está acontecendo é porque eu oro muito, porque eu leio a Bíblia muito, porque eu jejuo muito, porque eu tenho muita sabedoria, porque eu tenho muita intimidade com Deus e inúmeras questões sobre isso. Não funciona assim. Não temos o direito de fazer isto. Por que eu falo assim? Porque muitos, infelizmente, têm isso em mente. Eu não estou generalizando, irmão, mas você percebe que infelizmente, no nosso presente dia, desse presente dia, muitas pessoas têm glorificado até mesmo a si mesmo, achando que o que aconteceu, o poder de Deus, a unção de Deus, ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo, está acontecendo por causa dele. E aí sabe o que acontece? Essa pessoa que pensa desse jeito, que age dessa forma, ela acaba transformando o agir de Deus num show particular dele, aonde ele quer que as atenções não vão para Deus, ele quer que as atenções venham para ele.
sabe? Ele quer que as atenções venham até ele. Em vez de ele glorificar a Deus com aquilo que prega, ele quer ser glorificado aonde as pessoas olhem para ele e digam: ali sim é um homem usado por Deus. Ali sim é uma mulher usada por Deus. Olha como ele é cheio da unção. Olha como ela tem intimidade. Irmãos, isso não tem valor algum. Eu já vi alguns vídeos na internet e eu fico olhando e eu digo: Senhor, me perdoa, Jesus, eu não quero julgar o meu irmão e nem estou aqui para isso. Mas tem uns vídeos na internet que eu vou te contar, meu irmão, assim, que sabe, chega a dar uma tristeza, sabe por quê? Porque são pessoas que, em vez de ministrarem a palavra, para que a palavra verdadeiramente adentre o coração do povo, não. São pessoas que fazem disto um show particular e peculiar. Eu estive vendo até um vídeo, na realidade, vou ser bem sincero, eu não vi o vídeo, mas eu vi as postagens de pedaços e também eu vi a declaração dessa irmã. Tem uma jovem que ministra, né? E ela gosta de usar ela fala que ministra por parábolas, né? Por frases e outras coisas, né? Para dar um entendimento, entre aspas, né? Ela tem esse jeito de ministrar. E eu vi uma postagem onde ela diz que a pregação da palavra de Deus, ela não dá like. A pregação da palavra de Deus, ela não dá visualizações. E aí eu fiquei pensando, quer dizer que é nisso que ela está focando? Ah, mas porque eu sou uma influência. De que adianta ser uma influência no mundo, sendo que você até mesmo tem em sua essência uma certa piedade, mas isto não leva a base, a estrutura real e verdadeira, que é a palavra. Se você quer influenciar alguém, influencie de forma boa, não com palavras e frases de efeito, mas influencie, exerça esse poder, esta autoridade que lhe foi delegada, mas exerça com sabedoria, ensinando princípios que não vão perecer. Se você ensina, se você fala, e a tua fala e o teu ensinamento não tem princípios baseados na palavra de Deus, tem alguma coisa errada, meu irmão. Se você está influenciando ou achando que aquilo que você fala ou faz verdadeiramente muda a vida das pessoas, entendeu? Eu tenho algo a te dizer, minha amada irmã ou meu amado irmão. Frases de efeito não mudam ninguém. Exemplos bonitinhos que não têm uma base real e verdadeira em termos bíblicos não transforma ninguém. É como se você tivesse indo para um psicólogo ou um coach, né, que hoje em dia está na moda esse negócio de coach, e ali ele
começa a declarar muitas historinhas que vão elevar o teu ego lá para cima, que vão jogar o teu ânimo lá para cima, que vão dizer que você é a centelha do brilho celeste que está ali a desapontar no primeiro raiar do sol, que você é a estrelinha maravilhosa de Jesus, que você é aquele cântaro de água em meio ao deserto, que ninguém pode tocar em você, que nada vai acontecer a você, que você é a pura essência da manifestação de glória e blá 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 blá. Irmão, volto a repetir novamente: servir ao Senhor Jesus é decisão, não é emoção. Segundo, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sem cruz não existe. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo sem sacrifício, sem dor, não existe. Pode ser tudo menos evangelho. Pode ser tudo menos, o evangelho real e verdadeiro. Então, em vez de você tentar ser coach, seja um propagador do evangelho. Pregue a palavra. E eu não estou falando em termos de pregar a palavra de forma ignorante. Eu estou falando de pregar a palavra no seu sentido real e verdadeiro. Se vai chamar a atenção, chame a atenção pela palavra. Se vai dar uma palavra de ânimo, faça isso, mas com a palavra. Tudo isso, querido, tem a Bíblia. Você pode, em nome de Jesus Cristo, falar e levantar uma pessoa e ser ali moldado, transformado com a palavra de Deus, meu irmão. O texto que nós estamos lendo, que fala no versículo 20, ele diz: olha, você não deve se alegrar, porque tem espíritos imundos que se sujeitam a você. Muitas pessoas estão, como eu falei a princípio, estão neste rumo, vivendo essa situação, aonde pregam e acham que quando eles pregam, a manifestação de Deus é por causa deles. Não é, meu irmão. Não é porque você é eloquente, não é porque você tem um tom de voz maravilhoso, não é porque você tem, entre aspas, muita sabedoria. Não, meu irmão. Não é por causa disso que a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus se manifesta, entenda, pela sua infinita misericórdia. E o Senhor não te deu poder para isso. O Senhor não te deu poder para que você venha ficar soberbo por isto. O Senhor não te deu poder para que você venha achar que você é a última bolachinha do saco. Não, meu irmão, o Senhor não te capacitou e nem te chamou para isso. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu para fazer a diferença. E esta diferença é algo tão tremendo na vida do cristão, que você percebe que a primeira, escute isso, meu irmão, a primeira característica daquele que verdadeiramente é chamado por Deus está em seu espírito humilde. Vou dizer de novo, uma das primeiras, se não a primeira característica que está vinculada à face, ao caráter daquele que verdadeiramente é chamado por Cristo, é a sua humildade.
é o seu carisma de servo. Lembra de João Batista? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A manifestação do poder de Deus, esse recebimento de poder de Deus, hoje em dia, muitos chamam isso de batismo, né? Como João Batista disse, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo é sim, querido, uma capacitação para um determinado propósito. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe poder. É este poder que Cristo nos ensina e menciona. E ao receber este poder, esta virtude, em algumas traduções falam, e recebereis autoridade vinda do Espírito Santo. Então, quando você recebe este poder te capacita para um determinado propósito a realizar, tanto na obra de Deus quanto no seu cotidiano normal, mas é uma capacitação. Aí eu quero dizer o seguinte, querido, as pessoas confundem muito isso. Há uma grande diferença, querido, de você ser batizado com o Espírito Santo e você viver uma vida cheia do Espírito Santo. Entenda, o Senhor te batizou com o Espírito Santo para uma capacitação, glória a Deus. O Senhor te capacita para realizar um trabalho, louvado seja o nome do Senhor. Mas entenda, escute o que eu vou lhe dizer, se não até mais importante, viver uma vida cheia do Espírito Santo do que apenas receber uma capacitação e um batismo do Espírito Santo. E eu vou lhe dizer por quê. Você lembra de quando você orava pedindo, Senhor, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, me batiza, e você insistia, orava, clamava, jejuava, né? Ia lá na frente, toda vez que vamos lá, vou orar com imposição de mão, ia lá na frente toda hora. Derrama óleo na cabeça do fulano, vamos orar. Ser batizado com o Espírito Santo. Aí, pá, você é batizado. E aí? Depois que foi batizado, caiu e tudo, né? Caiu, ficou lá. Cobre o irmão com pano. E aí? Depois disso, o que aconteceu? Seja sincero, irmão. Mudou alguma coisa? Ou você só passou a falar línguas? Vamos colocar assim entre aspas. Porque tem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, mas olha o tempo que não falam mais em línguas. Olha o tempo que não são mais renovados em línguas. E aí o que aconteceu com esse batismo? O que aconteceu com essa capacitação? Aí eu quero te perguntar outra coisa, querido. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Ele é uma questão de Jesus ou de escolha? Pois o batismo com o Espírito Santo, você ora para que Jesus venha, né, derramar sobre você. Pois, como João Batista disse, eu vos batizo para o arrependimento. É um princípio. Há um princípio a ser seguido de que para que Deus venha se manifestar em tua vida de forma genuína e verdadeira, haja arrependimento. Segundo, o batismo com o Espírito Santo é um direito de todo crente. Você pode orar e pedir, com certeza. Pois é uma capacitação vinda do próprio Deus para que você possa, né, ter força em vencer as coisas
o inimigo, as coisas assim, é uma capacitação. Porém, uma vida cheia do Espírito Santo, querido, é algo forte e tremendo, se não até mais do que um batismo com o Espírito Santo. Exemplo, o próprio João Batista. O que João Batista falou para Jesus, dizendo assim, Jesus chegou e João Batista olhou e disse assim, tu vens a mim, sendo que eu que preciso ser batizado por ti? E Jesus Cristo disse, não, vamos deixar assim por agora, pois importa que cumpramos todo o plano. Só que tem um detalhe, João Batista, ele não foi batizado com o Espírito Santo, mas desde o ventre de sua mãe, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. E até mesmo ele sendo cheio do Espírito Santo, você não vê João Batista profetizando, você não vê João Batista curando, só que a manifestação da presença do Espírito Santo na vida dele foi tão poderosa que o próprio Cristo disse que dentre nascido de mulher não houve maior que João Batista. E detalhe, ele foi cheio do Espírito Santo e ele era apenas uma voz. Eu quero dar essa palavra para você, meu amado irmão, que às vezes sofre porque diz assim, poxa Senhor, eu não sou nada na igreja, eu queria ser um pastor, eu queria ser um obreiro, eu queria ser isso ou ser aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão, escute isso. Esse tipo de nomenclatura nunca impediu e nem vai impedir você de ter uma rica intimidade com Deus. Viver uma vida cheia do Espírito Santo não está ligada à nomenclatura de nada. Não é porque você tem um PR na frente do seu nome que você vive uma vida cheia do Espírito Santo. Tem muito pastor por aí que se diz pastor, que tem até um PR na frente do nome, mas isso é só de nome, pois as atitudes não condizem com aquilo que ele prega. Tem muito obreiro, tem muito diácono, tem muito missionário, tem muito bispo, tem muito apóstolo que diz que é alguma coisa, que diz que é cheio disso, que é cheio daquilo, que foi derramado óleo na cabeça, que fez aquela moagem toda, mas dá muito mau testemunho. E em contrapartida tem alguém que nunca foi chamado disso, mas esse alguém, quando chega na igreja, ele já chega colocando o joelho dele no chão. Ele ora pelo culto, ele ora pela família, ele ora pelos levitas. Quando ele vem para o culto, ele presta atenção na palavra, ele exalta, glorifica a Deus. Quando volta para casa, agradece pelo culto, independentemente de qual louvor tocou, de quem pregou, ele estava ali para adorar a Deus. Ele chega em casa, faz suas orações, sabe se comportar como servo de Deus, principalmente em casa e na igreja, porque o meu comportamento como cristão não tem que começar na igreja. O meu comportamento como cristão, ele deve começar na minha casa. Ele deve ser um espelho para a igreja. Como assim? Meu relacionamento com Cristo, ele não funciona apenas na igreja. Se o teu relacionamento com Cristo funciona apenas na igreja,
tem alguma coisa errada, meu irmão. O teu relacionamento principal com Cristo deve começar na tua casa, deve começar na tua família e principalmente deve começar com você, em você. Esse relacionamento deve começar em você. Porque não adianta, querido, em nome de Jesus Cristo, você querer falar de Cristo, querer exercer uma autoridade de cristão e não viver, não ter essa presença que as pessoas sentem que Deus te dá, irmão. A Bíblia menciona que o Espírito testifica, mas escute uma coisa. Pelos olhos espirituais da fé e pela percepção, escute isso, pelos olhos espirituais da fé e pela percepção natural que todo ser humano tem, é nítido quando uma pessoa cheia do Espírito Santo chega perto de você ou se aproxima de você. Sabe por quê? Porque embora ela possa até estar passando por inúmeras dificuldades, mas há um brilho, há uma graça, há algo que com palavras humanas não conseguimos explicar na vida desta pessoa. Isso é Deus. Isso é Deus, irmão. Isso é a presença do Espírito Santo. E esta presença do Espírito Santo, querido, ela é comprovada principalmente, escute isso, principalmente por nossas atitudes. Pois qual é a maior prova da manifestação do Espírito Santo em nossas vidas? Qual é a maior prova? A maior prova da manifestação do Espírito Santo em nossas vidas é justamente os frutos do Espírito. Principalmente em você, crente, que diz que recebeu uma autoridade sobre a tua vida, né? Diz que é um ungido, né? Se tu recebeste esta autoridade, a Bíblia me ensina e me diz que nós vamos conhecer a árvore pelos seus frutos. E aí, meu irmão? Recebeu o poder? Foi cheio do Espírito Santo? Recebeu essa autoridade? Mas e aí? Que frutos você está dando? Quando as tuas ovelhas, meu irmão, olham para ti, e quando a tua família, minha amada ovelha, olha para você, ela consegue enxergar os frutos do Espírito na tua vida? Ela consegue? Ela consegue enxergar pelo menos eu vou dizer, pelo menos o primeiro fruto. Se ela conseguir enxergar o primeiro fruto na tua vida, já é algo tremendo e maravilhoso. Que fruto é? O amor. O amor. Deus, Jesus, não salvou você para que você se torne juiz de quem vai para o inferno e de quem vai para o céu, de quem é santo e de quem é pecador, de quem adora com unção e de quem adora sem unção, de quem prega com fogo e de quem não prega com fogo.
de quem é de Deus e de quem não é de Deus. Deus não te chamou para isso. Deus te vocacionou para que você pudesse apresentar a Cristo a outras pessoas, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. A pregação genuína do Evangelho, querido, ela está baseada em apresentação de boas novas. Pois quando você manifesta esta ministração de pregar as boas novas, estas boas novas, elas têm nome, chama-se Jesus. E quando Jesus adentra o coração desta pessoa, Ele vai realizar o trabalho que muitos por aí querem realizar. Pois a Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você consegue entender, querido, isso? Então, se eu e você manifestamos os frutos do Espírito, manifestamos verdadeiramente o amor, o domínio próprio, a bondade, a mansidão, a fé. Se nós demonstramos estes frutos, querido, verdadeiramente recebemos de Deus a capacitação de uma autoridade genuína e verdadeira. E é justamente essa autoridade, irmão, genuína e verdadeira, que nos dá poder. O verdadeiro poder que Deus nos deu foi justamente delegar a nós a capacitação para realizar estes feitos. E que feitos seriam esses? A pregação genuína do Evangelho, a manifestação, né, do poder de Deus em relação a seguirmos em frente com a obra, pois você recebe autoridade, primeiro, para fazer a obra. Segundo, você recebe autoridade e capacitação para repreender o demônio. Toda a força maligna do mal você tem autoridade para repreender. E terceiro, você recebe autoridade para curar enfermos. Para curar enfermos. O homem de autoridade, escute isso, o homem de autoridade traz a bênção eterna através de Cristo. Que bênção eterna é essa? Você, querido, tem em suas palavras e principalmente em tuas atitudes a autoridade de delegar a outra pessoa o pleno conhecimento da salvação. Pois através das tuas atitudes, daquilo que tu fala, tu estás falando para outra pessoa de Cristo, e quando ela recebe, ela não recebe apenas a Cristo, mas a salvação que vem junto com Ele. Então a autoridade que traz a bênção eterna vem através de Cristo pela tua vida. E também você recebe a autoridade em atributos físicos, pois há sobre a tua vida uma unção, um poder delegado de cura. E sabe o que é interessante, querido? Eu vou te ser sincero. Das vezes que o Senhor Deus me usou pela sua infinita misericórdia para cura, eu confesso aos irmãos que eu não acreditava, mas foi algo tão natural que eu nem tive a percepção disso. Eu lembro de uma vez onde eu estava na casa de uma irmã, o nome dessa irmã é Marli, e eu estava na casa dela e ela tem 4 filhas.
Uma dessas filhas estava nos observando na hora do almoço. Nós estávamos almoçando, né? Ali tudo direitinho. E o irmão dela trouxe uma Coca-Cola. E aí todo mundo se servindo da Coca-Cola e ela parada olhando, triste, ela estava muito triste. Aí eu perguntei dela: o que foi, minha filha? Você não vai tomar uma Coca? Aí ela disse: não, pastor, não posso, eu tenho uma gastrite muito forte. Toda vez que eu tomo isso, dói, eu vou quase, pronto-socorro, eu tenho gastrite muito nervosa. Irmãos, eu não pensei, não teve a ação de raciocinar ou pensar. Eu apenas olhei e disse: coloque a sua mão na sua barriga agora. Aí ela colocou. Eu disse: em nome de Jesus Cristo, você está sendo curada agora dessa gastrite, em nome de Jesus Cristo. E eu disse para ela: pode tomar Coca. Ela ficou me olhando assim. Eu digo: você crê naquilo que eu te falei? Aí ela disse: eu acredito. Eu digo: tome a Coca. Ela não tomou só um copo não, irmão. Ela tomou bem uns 3 copos de Coca e ainda queria comprar mais uma para tomar de novo. E eu fiquei olhando. E a mãe dela chorando do meu lado, olhando assim: pastor, ela não tomava Coca, ela tava passando mal. Ela tá tomando dor de tudo. Aí eu disse pra ela que não vai exagerar, criatura. Tu tá curada, mas tu não exagera. Outro exemplo, olha só. Outro exemplo foi de uma irmã em Cristo. Nós estávamos conversando e estávamos em oração ali na casa dela. Estava a mãe dela, estava as irmãs, o irmão dela, que era muito meu amigo, que é muito meu amigo. E estávamos conversando. E a mãe dela veio conversar comigo dizendo: pastor, eu queria que o senhor orasse pela minha filha. Eu disse: o que aconteceu, filho? Eu disse: ela recebeu um diagnóstico, ela está com leucemia. E eu disse: é mesmo, filho? Eu disse: é. Eu disse: cadê ela? Ela disse: ela tá aqui. Aí quando ela se aproximou, nós demos as mãos. E eu disse: minha filha, vamos orar por você. E eu disse para ela: disse, eu creio que o Senhor Deus há de te curar. E pela infinita misericórdia do Senhor, eu estendi as mãos sobre ela. Nós oramos. E oramos em concordância, com toda a família lá orando junto. E nós declaramos em nome de Jesus que você possa receber a sua cura. Que em nome de Jesus esta doença não vai afetar você. E eu lembro que ela chorava bastante porque ela tinha um cabelo muito grandão. E ela dizia: pastor, eu vou perder meu cabelo. O cabelo dela era bem grande, mano. Era bem grande mesmo. Nisso nós oramos naquele dia, glorificamos o nome do Senhor. Ela chorou bastante e glória a Deus por isso. Passou-se 15 dias. A mãe dela me procura: pastor, tenho uma notícia para dar para o senhor, quero glorificar a Deus pela sua vida. Eu disse: por quê? Eu disse: minha filha foi fazer os exames para poder dar início ao tratamento. E quando ela foi fazer os exames, o médico procurou vestígios da leucemia na vida dela, no exame dela, e não achou. Não achou, ela foi curada. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida e tal. E eu disse: amém, glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Então, meu irmão, são situações assim que a gente verdadeiramente crê que o Senhor nos capacitou para determinadas situações. Então, querido, Deus nos delega essa autoridade. Autoridade para fazer a obra, autoridade para repreender as forças do inimigo. Autoridade, eu lembro, eu vou terminar esse testemunho aqui e encerrar a palavra. Eu lembro de uma certa vez
que eu e meu pastor, nós estávamos na casa de uma outra pastora, e nós estávamos ali confraternizando, conversando, e de repente chega um carro e disse: pastor, nós vamos ali na casa de uma irmã, infelizmente a filha dela está endemoniada, e a gente queria que vocês viessem com a gente para orar tudinho. Eu disse: amém, vamos lá orar. Aí foi eu, o finado pastor Sabino, né, e outras pessoas, e chegamos lá para orar. Quando chegamos lá, irmãos, eu vou falar de mim, pastor Weber. Não é por qualquer pessoa que cai endemoniada que eu oro, eu vou lhe dizer por quê. Porque muitas vezes o que se é manifesto é uma opressão maligna, e o que se revela é um espírito enganador, não é uma possessão demoníaca. E aí o que acontece? A moça estava lá e eu digo: Senhor, me dá discernimento de espírito. Eu orando a Deus. E a Bíblia fala que o espírito que não confessar que Jesus Cristo veio à terra, se fez carne, e não reconhecer que Ele é o Senhor, este espírito não provém de Deus. E aí nós estávamos ali orando por ela e repreendemos, começamos a orar e dissemos que todo espírito maligno seja repreendido em nome de Jesus e aquela coisa toda. E quanto mais nós orávamos assim, mais o espírito gritava, aquela coisa toda. Aí eu cheguei bem pertinho, olhei assim, aí eu disse: vamos embora, que isso é palhaçada, bora embora. Aí quando eu falei isso, entendeu? A mãe dela ficou me olhando assim, e eu disse: vamos embora. Isso não é demônio não, porque há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder. Aí quando eu falei isso, parece que instigou o capeta que estava dentro dela. Aí sim se manifestou o diabo. Se manifestou ali. E aí era engraçado que alguns pastores que estavam ali orando por ela, né, oravam por ela, e não acontecia nada. Aí o pastor do meu lado disse assim: vai lá, pastor Weber, ora lá por ela. E aí eu disse: não, deixa os irmãos orar. Aí os irmãos orando, tá, aí o diabo: vocês não têm autoridade para me expulsar? Não tem não. E aí quando eu me movimentei para ir para cima dela, aí ela olhou e disse: mas aquele gordo ali não, sai fora. E não queria que eu chegasse perto dela. Aí o meu pastor, que também é obeso, ele foi se aproximando, e aí o espírito maligno disse: esse também, não quero que se aproxime de mim. E nós oramos e expulsamos o demônio. E muitas outras histórias eu lembro, de muitas outras situações, irmão, que a gente vivenciou. Mas o que eu quero dizer é que Deus te dá autoridade para você repreender espíritos malignos. Ele te dá autoridade. E aquilo que eu mencionei no começo sobre a história do espírito maligno reconhecer você, isso é natural. Lembra da história que eu falei de Paulo, onde quiseram expulsar o demônio por meio de dizendo assim: olha, te conjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio disse: olha, eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, agora quem tu é? Então essa autoridade delegada, e o espírito maligno reconhece essa autoridade sobre a tua vida. Por isso que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então fica tranquilo, o Senhor te chamou para desbaratar, para desatar
essas manifestações do inimigo sobre a tua vida. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus te deu autoridade para te exercer lá na tua casa. Levanta a tua mão aí na tua casa, em nome de Jesus, e repreende qualquer tipo de demônio. Demônio que venha estar causando briga entre vocês, que venha estar causando contenda, que venha estar, minando o amor de vocês aí entre a família. Repreenda esse demônio em nome de Jesus. Deus te deu autoridade para isso. Amém, querido? Você compreende isso, entende isso? Louvado seja Deus. Você recebe esta palavra para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, querido, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por cada vida, por cada um que esteve, em nome de Jesus, vendo e ouvindo esta palavra, Senhor Deus, hoje. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco cada vez mais. Age poderosamente na vida de cada um, Senhor. Toma em tuas mãos, meu Pai. Tu sabes a necessidade. Tu conheces a dificuldade de cada um, Senhor. Age aonde nós, como seres humanos, não podemos agir. Dai-nos autoridade, Senhor Deus, em nossa casa, nossa família, com nossos filhos, em nosso casamento, em nossa vida. Em nome de Jesus, repreende todo levante do adversário. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Você crê nisso? Você acredita nisso? Louvado seja Deus. Amém, queridos? Eu quero te convidar a estar participando. Olha, mais tarde, às 3 horas da manhã, de quarta para quinta, de hoje para amanhã, às 3 horas da manhã, nós vamos estar no propósito de oração, obtendo vitória com a porta fechada. Está baseado em Mateus, capítulo de número 6, verso 6, e Jeremias 33:3. Amém, querido? Eu creio que Deus há de abençoar a tua vida. Às 3 horas da manhã, nós vamos estar aqui fazendo uma live abençoada, em oração, e eu creio que Deus há de abençoar a tua vida. Amanhã estaremos de volta falando sobre autoridade, né? mais um quarto dia falando sobre autoridade. E amanhã, escute o que eu vou lhe dizer, amanhã será forte o manto. Se tu achou que foi forte esses dias, te prepara para amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre autoridade espiritual, mas quais são as marcas daquele que verdadeiramente não é questão de capacidade, não é autoridade, é daquele que obedece à autoridade espiritual. Porque, meu irmão, se você não tem capacidade de obedecer o teu líder, de obedecer à autoridade espiritual que está sobre a tua vida, não tem alguma coisa errada. A gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Então vem participar conosco amanhã. Participa conosco hoje também às 3 horas da manhã, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Minha esposa está ali só na intercessão. Ô glória, dá glória. Jesus! Entrou o anúncio. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que a graça de Jesus sobre a tua vida, e até às 3 horas da manhã, em nome de Jesus. E até amanhã com mais uma oração em palavra.